assunto, né? Quero saber como é que vai a sua vida sexual. Você já se perguntou sobre isso? Ou é um assunto que você prefere deixar pra lá, né? Não quer falar muito? Hoje a gente vai abordar a sexualidade do casal. Como você pode desenvolver, resgatar a vida sexual saudável entre você e seu parceiro ou sua parceira. E a nossa entrevistada de hoje é a Ebele, ela é psicóloga clínica, sexóloga e life coach. Seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, obrigada pela oportunidade. E Seja vamos falar um pouquinho sobre sexualidade, então. Vamos sim. Ainda existe esse tabu, assim, na sociedade, de falar sobre sexo, né? Ou Sim. não? Já melhorou bastante? Como é que você vê isso? Já melhorou muito, mas ainda existe muito esse tabu, porque ainda é uma questão muito delicada, as pessoas ainda têm vergonha de tratar o assunto. No casamento, uma coisa que desanda muito pela falta de comunicação sobre a sexualidade, sobre o assunto, né? Então ainda acontece muito tabu. A gente já evoluiu muito. Mas ainda acontece bastante, sim. Por isso que você está aqui, para tirar todas as dúvidas. Se vocês têm perguntas, dúvidas, manda pra gente. O WhatsApp é o 981056955. Se você quiser, você pode dar seu nome, seu bairro, mas também se você não quiser se identificar, né? Pode mandar, fica à vontade. Pode mandar também. Não precisa dizer o nome, no 981056955 e tem o telefone, 3234-3422. Bom, para começar também, né, a gente já perguntou se existe esse tabu que ainda existe, né, infelizmente, porque isso precisa ser desenvolvido. Sim. Afinal, o sexo é comum e faz parte da nossa vida. Mas quais são as dificuldades que os casais podem apresentar? Uma delas pode ser a perda da libido, né? O que pode acontecer aí quando o casal começa a perceber que sua vida sexual não está legal? Então, o casal, ele tem que sempre estar namorando, né? Por mais namorados, casamento, pelo tempo que eles estão juntos, eles precisam resgatar essa comunicação, o namoro, a paixão, o carinho, resgatar toda a conquista, na verdade, né? O resgate da conquista é muito importante. E aí tem aquele velho negócio, cair na rotina. O que não pode é cair na rotina. Você tem uma rotina que é muito saudável, mas entre o casal precisa ter muito alinhamento entre a comunicação, entre os desejos, entre essa conquista. Então precisa haver essa conquista para não cair na monotonia. E aí a parte do libido tem muito a ver também com essa monotonia entre o casal. Quando eles já não se namoram tanto, quando eles já não se conquistam, não se elogiam. E aí eles acabam perdendo mesmo o prazer um pelo outro, a vontade um pelo outro. Então é bem importante esse namoro para isso. Isso acontece, é comum e tem como resgatar. Primeiramente, a pessoa que procura, né, alguma disfunção de sexualidade do desejo, por exemplo, que é a perda da libido, vai num profissional ginecologista, num urologista, em um médico, para ver se tem algum problema fisiológico. Se não tem nenhum problema fisiológico, aí você vai partir para uma terapia sexual com um profissional habilitado, que somos médicos ou psicólogos. Então, a terapia sexual pode mesmo ajudar os casais a ter, né, uma vida sexual plena? Pode sim, pode ajudar muito. Inclusive, isso deveria ser uma coisa mais fácil de se procurar, de mais fácil acesso, sem tanta vergonha. Porque é uma coisa que vai realmente melhorar a vida sexual do casal, a vida do namoro do casal, né, casamento e outras relações do casal, né, dentro de casa, com os filhos. É interessante. É importante a gente conversar sobre sexo, né? Porque como existe esse tabu entre os casais, entre até amigos, né, que não gostam muito de conversar sobre sexo, é importante, né, além de praticar, mas também de conversar sobre isso, né? O que acontece de fato na terapia sexual? Porque muita gente já sente vergonha de conversar entre os amigos, imagine numa terapia, né? O que acontece lá? Isso, ainda mais para uma pessoa estranha, né? Uhum. Mas não esqueçamos, nós somos psicólogos habilitados para tratar sobre esse assunto. A terapia sexual, ela também vem com um pouquinho de tabu. Poxa, eu vou procurar um psicólogo. Ninguém procura um psicólogo feliz, né? Procura em sofrimento, em dor, em dificuldade. E a terapia sexual vai ser uma terapia focada, ou seja, uma queixa específica, onde tem início, meio e fim. E a gente vai abordar apenas esse tema. Vai estudar a história sexual da pessoa, do passado, como era tratado isso na família. E depois vão ter técnicas da psicologia comportamental, onde nós vamos resgatar isso, primeiramente passando por um profissional médico para descartar qualquer problema fisiológico. E se houver problema também fisiológico, a gente vai ter que tratar em conjunto com esse profissional. Mas a terapia sexual, assim, ela é breve e focada, ela acaba sendo até mais rápida do que uma terapia tradicional, né, do que a psicoterapia em si. Olha aí, agora a gente vai saber quais são as principais queixas masculinas e quais as principais queixas femininas.
As principais queixas masculinas, o que mais leva o homem à terapia são as queixas das disfunções erétil, né? Um homem que não consegue ter uma ereção, que não consegue manter, que tem uma baixa de libido, ou tem uma ejaculação rápida. E as queixas femininas que mais chegam no consultório são aquelas mulheres que nunca tiveram um orgasmo, que não conhecem seu corpo bem, ou que tem dor durante a relação, ou que não consegue nenhum tipo de relação, nenhum tipo de penetração. Essas são as queixas mais evidentes no consultório. E a perda do desejo também, principalmente da parte das mulheres. E aí é interessante, né? Porque vocês, como profissionais, vocês conseguem ajudar a esses casais, a cada um identificar. Primeiro de tudo é assumir, né? É identificar, assumir e aí partir para uma terapia, né? Para como você vai poder ajudar. Não, você tem esse problema, então o seu caso é diferente do outro. Você tem um tratamento específico para cada problema, né? Sim, para cada queixa vai ter uma técnica específica. E é muito legal isso que você falou, Luísa. O primeiro passo é você assumir que você tem um problema, que você tem uma disfunção, e aí sim você vai procurar um profissional e tratar. Mas para dar certo, você tem que assumir e você tem que levar isso para terapia de corpo e alma mesmo, tratar com muito carinho, né? Se entregar. Sim. E saber que é uma coisa que exige disciplina, exige compromisso, né? E que não é uma coisa que é para ter vergonha, não é para se cuidar, faz parte da gente. Faz parte, a gente precisa ver que isso é natural, né, entre o casal e nada como uma conversa, né, para desenvolver. A pessoa pode achar até que é uma coisa, como é que pode chamar? Não é tão importante, não, sexo não preciso, né, não é uma coisa essencial. E isso tem muito na cabeça das pessoas, né, que tem que desmistificar essa coisa de que o sexo realmente é só, diversão, um momento ali, outro aqui. Não, não é assim. Para um casal, principalmente de vários anos, tem que haver, né, essa rotina, essa conversa, né, para que o casamento... Você acha que isso interfere em outros assuntos ali do casamento? Vamos dizer, um casamento de vários anos. E aí o sexo vai mal, eles não conversam, a vida sexual dos dois não tá legal. Isso pode atrapalhar em outros momentos da relação? Pode sim. Vamos dar um exemplo. Se a sua vida sexual com o seu companheiro não vai bem, você vai ficar chateada, vai ficar estressada, vai acabar tratando mal o seu parceiro e outras coisas vão desandar, né? É como, vamos mexer, por exemplo, no financeiro, que é uma questão bem delicada. Quando mexe no financeiro, toda a casa vai entrar em algum tipo de desordem, né? E a parte sexual também. Quando o casal não tem esse alinhamento, vai entrar também em discordância de muitas coisas. Como você disse, a vida sexual, ela existe, ela é necessário conversar, tem que ser tratada e tem que ter muita conversa entre os parceiros. Os parceiros têm que saber o que você gosta, como você gosta. Tudo que for feito tem que ser um acordo entre eles. Nada pode ser forçado, nada pode ser doloroso. Então tem que ter esse alinhamento muito bom entre o casal para permanecer. Ainda mais essas pessoas que estão casadas há tantos anos, tem que ter inovação, né? Tem que investir no casamento, na parte emocional, na parte sexual, tem que investir. É tão importante quanto outras coisas que acontecem no relacionamento, né? Olha só, se você quiser participar desse bate-papo que está super interessante, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, 981056955. Já vou ler uma pergunta aqui, tá? Oi, sou Andréa e estou assistindo pela internet. Moro em Rosário, na Argentina. Olha que legal, muito obrigado. Parabéns pelo programa e gostaria de perguntar para a Hebe se a terapia sexual pode ajudar quando a pessoa sofreu um abuso sexual. Isso, ela não só pode ajudar, como ela é necessária, aliada a uma psicoterapia normal também. Porque a pessoa vai criar muitas travas nisso, é um abuso, é uma dor, é uma violação do corpo, é uma violação de você mesma, né? Então é muito importante sim a terapia sexual, ela vai ajudar de forma positiva, ela vai tirar que nem todo agressor, nem todo homem é um agressor, que existem pessoas que vão pedir sua permissão, que vão estar lá autorizadas para isso. E você vai reconhecer seu corpo, reconhecer seu prazer, resgatar o seu autoconhecimento e sua autoconfiança. Então, a terapia sexual e a terapia tradicional vão ajudar demais no caso de abuso. E é muito importante. E outra coisa, é importante denunciar também, procurar ajuda. Sim, claro. Isso, não manter isso no segredo, né? As pessoas precisam
ter essa consciência da punição e que existe, que é necessário. E a terapia sexual vai ajudar com certeza. Olha aí, tem mais pergunta aqui, ó. Meu nome é Raquel, eu moro em Natal. Em um casamento de 3 anos, é normal ainda haver vergonha? Normal não é normal, não. Mas existe vergonha. Cada pessoa tem sua particularidade e tudo. Mas é muito importante você conversar com seu parceiro e ir tirando isso. Porque se você quer ter um momento prazeroso, não só na sua vida sexual, mas no seu casamento, você precisa se desprender dessas vergonhas e falar o que você sente, né? Precisa ter essa verdade entre o casal. Então é normal, mas precisa ser conversado porque não é legal. Tá aí, respondida a pergunta da Raquel. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. Está passando o WhatsApp, 981056955. Se não quiser, não precisa falar seu nome, tá? Se você tiver alguma pergunta, manda que a gente vai pro intervalo comercial, mas volta já já. Já estamos de volta e olha só como é que tá a sua vida sexual. Não precisa ter vergonha não, viu? Para falar, manda sua pergunta pra gente no 981056955. A gente está recebendo essa psicóloga maravilhosa, a Hebe, que trabalha com clínica, né, de psicologia. Ela tá falando sobre várias questões aqui, né, de terapia sexual, enfim. Olha, tem gente mandando pergunta aqui, tá? A Eudênia do Satélite, ela tá dizendo o seguinte: quem tem depressão e diminuiu a minha vontade sexual, libido, o que ela né? pode, a libido sexual, né? Como é que ela pode fazer para desenvolver melhor isso? A depressão é uma questão muito delicada, porque é um desequilíbrio químico do corpo, né? Ele não é uma tristeza crônica nem nada, ele é um desequilíbrio químico. E os antidepressivos, eles vão causar, sim, um abalo na sua libido sexual. Ele vai diminuir o desejo. Mas existem recursos para você trabalhar isso. Na terapia sexual vão ter algumas técnicas que a gente vai utilizar para resgatar esse desejo de outras formas. E em conjunto com a psiquiatria, que é quem vai estar tratando a depressão, a gente vai poder também modificar alguns medicamentos, né? O psiquiatra vai tomar conta disso e vai poder tentar aliar uma coisa que mexa menos na sua libido, que trate melhor isso. Mas existe como sim. E é normal alguns medicamentos, algumas doenças diminuírem a libido. Olha, chegou aqui mais uma pergunta, ele não disse o nome, mas ele falou o seguinte: minha mulher, à noite, não quer fazer sexo comigo, ela diz que eu tenho outra mulher, pois ela é muito ciumenta. O que é que eu devo fazer? É uma questão da fidelidade, né? Muito delicada. E se é aquilo que a gente falou, né? Uma coisa pega a outra, leva a outra. Isso vai virando uma bola de neve. Senta, conversa com a sua mulher, explica para ela o que está acontecendo, porque se ela está se queixando disso, talvez seja um sinal que você esteja dando de falta de atenção ou uma conversa que não está tendo. Se mostra presente na vida dela, se mostra amando ela, né, cuidando dela, para que ela possa se sentir segura também. E eu aconselho muito a sua mulher também a procurar se valorizar, valorize ela também, ela tem que se cuidar, ela tem que trabalhar essa autoestima dela, porque os ciúmes têm muita relação com a autoestima, né? Então ela tem que cuidar desse lado e você, por perceber isso, deveria também valorizar mais a sua mulher, cuidar mais dela, ver o que está acontecendo, sentem, tem uma conversa franca sobre isso. Que, lógico que ela não vai querer ter uma relação sexual com você se ela sente isso, porque ela não vai ter o desejo apropriado, ela não vai ter a vontade. Então vai atrás, conversa com ela, tenta entender, escuta, senta e escuta a sua mulher e conversa com ela que vai dar tudo certo. É muito importante realmente a questão da conversa, né? Conversar é a base de tudo, de qualquer tipo de relação, sim. Seja amorosa, seja profissional. É por isso que é muito importante você conversar, né, com sua mulher ou com seu marido, namorado, enfim. E com a chegada da menopausa, né? A menopausa, ela pode causar problemas na vida sexual do casal? A menopausa, ela acontece na vida da mulher, né? E pode sim acontecer alguns problemas, porque vão haver algumas disfunções hormonais aí, né? O corpo vai estar produzindo menos hormônio. A testosterona, por exemplo, é um hormônio que está ligado ao desejo, ao ímpeto do desejo sexual. Então, vai ter essa diminuição. Um acompanhamento com o médico adequado para uma reposição hormonal ou para algum tipo de tratamento é essencial. Vai diminuir na mulher, por exemplo, a lubrificação, que é muito importante para que o ato seja prazeroso, para que ela não sinta dor, para que ela seja confortável. Existem outros recursos também, que ela vai conversar diretamente com a terapeuta sexual ou com o seu médico, com ambas é o ideal,
para ela poder melhorar. Mas sim, vai dar um abalozinho aí que é normal, que é uma coisa física da gente. Mas existe como tratar isso, existe como resgatar o desejo, existe como resgatar o prazer e ter uma relação boa e saudável, sim, depois da menopausa. E muitos homens reclamam de problemas para ter, né, e manter a ereção. O que poderia causar esse problema? Alguns problemas podem vir de ordem médica, né, como algumas doenças, como, por exemplo, vamos dizer, um câncer de próstata. Ele vai ter um abalo, mas existe como tratar isso também, alguma disfunção hormonal. Se ele tem diabetes e toma remédio para isso, ele pode ter alguns problemas sexuais também. Aquele casamento onde existe muita briga, muita cobrança acaba reprimindo muito a pessoa, né? Então ele pode ter aquela cobrança de você tem que ser bom, você tem que se manter, e aí o homem não consegue manter isso, né? E algumas disfunções, até como, por exemplo, a ejaculação rápida, às vezes vem de uma ansiedade muito grande. Então a ansiedade, a cobrança e alguns problemas médicos mesmo podem causar, sim, problema na ereção, para manter ou para ter uma. Existe tratamento também na terapia sexual e funciona, não tenha vergonha de procurar, como a Luísa disse, assuma a sua questão, leve ela com carinho, trate, que vai dar tudo certo. Não precisa ter vergonha para falar sobre isso, né? Muitas vezes o casal tem até vergonha de falar um com o outro, né? Porque fica pensando, se eu for falar isso, ele vai achar aquilo. E isso não acontece, né? Nada como uma conversa para realmente deixar tudo claro, né? E como você estava falando, a relação, quando é repleta de desavenças, pode ter uma vida sexual afetada por esses motivos, né? Isso, podem sim. As desavenças, eu recebo, por exemplo, muitos casais que têm algumas brigas ou que têm alguns problemas, e aí fala, poxa, a minha mulher ou o meu parceiro não querem ter nenhum tipo de relação sexual comigo. Como que você vai ter algum desejo por uma pessoa que não está lhe tratando bem, ou que briga com você, ou que lhe cobra demais? Não tem como, então vai desandar essa parte. E o tempo inteiro a gente está falando sobre comunicação, como é importante a conversa entre o casal. Para um casal dar certo, precisa ter conversa. Cada um precisa se conhecer bem e depois conversar com o outro para se entender melhor. Então é necessário esse alinhamento entre desejo, entre o que eu quero, entre o que eu posso, entre o que eu não gosto. Tem que ter isso muito firme. Tem que ter um respeito também, né? Não adianta você chegar em casa e querer fazer algum tipo de coisa que alguém não vai gostar, né? Então, tem que ter o respeito entre ambas as partes também, né? Isso eu falo muito no consultório, né? Que são, vamos dizer assim, o ápice de um relacionamento para dar certo é o quê? Respeito, admiração e comunicação. Você tem que se respeitar muito, você tem que admirar o outro pelo que ele é, pelo que ele faz, pelo que vocês são juntos. Vocês têm que conversar muito e se namorar muito, a conquista mesmo. São aquelas pequenas coisinhas, deixar um recadinho, mandar flores, mandar uma mensagem ao longo do dia, mas mostrar para o outro que você está cuidando, que você se importa com o outro. Isso é extremamente importante. E isso mantém o relacionamento bem alinhado. E, Hebe, quando o casal está brigando muito, né, como a gente já citou, que realmente influencia na vida sexual, a terapia, ela consegue também amenizar essas brigas? Ou não? Tem que ser o casal ali? Ou você consegue ajudar? A terapia de casal, ela vem para isso. O casal que vai procurar um terapeuta de casal, ele não vai porque tá bom o relacionamento. Ele vai procurar porque tem alguma coisa acontecendo bem grave, né? Geralmente, não só sobre o sexo, não, né? Sobre tudo. Sobre questões, por exemplo, de filhos que eles não estão se acordando, questões de trabalho que eles não estão se entendendo, por ciúmes muitas vezes. Mas são alguma coisa que não está dando certo naquele relacionamento. E aí a terapia de casal vem para fazer com que o casal se entenda melhor, com que eles saibam que um está comunicando, que o outro está entendendo, porque às vezes eu falo, mas o outro entende uma coisa completamente diferente. Sim. E aí eles vão alinhar isso, então vem para entender. E vem muito também, que até o Rodrigo comentou no outro bloco, sobre a autorresponsabilidade, né? Se responsabilizar pelo aquilo que você está pensando e agindo, para a partir daí você tomar decisões acertadas. Então a terapia de casal vem para alinhar esse relacionamento, alinhar essa conversa entre eles que não está fluindo. E vai fazer com que o ambiente do casal se torne bem melhor, com que decisões sejam tomadas. É muito importante. A terapia de casal vem para ajudar muito.
Olha, tem mais perguntas, né? Se você tem alguma dúvida, manda pra gente no 981056955. Esse é o nosso WhatsApp, tá passando aí na sua tela. Bom, existem pessoas que reclamam de dificuldades para chegar ao orgasmo. Como a terapia pode ajudar nesses casos? A disfunção orgásmica, né, que a gente chama, que é aquela pessoa que nunca alcançou um orgasmo, está no ciclo da resposta sexual humana. Você tem o desejo, a vontade, tem a excitação, tem o orgasmo e depois você relaxa. Esse é o ciclo da resposta sexual humana. E qualquer problema dentro desse ciclo se encaixa nas disfunções sexuais. O orgasmo está na penúltima resposta do ciclo, né? Que é na finalização. E eu diria que 70% das mulheres nunca tiveram um orgasmo e não se conhecem. Todo mundo tem essa capacidade, né? E a gente vai conseguir na terapia sexual trabalhar você, a sua mente, o seu autoconhecimento para que você conheça melhor o seu corpo e como você gosta de ser tocado, como você gosta de sensações, o que você gosta de ouvir. Os homens, por exemplo, são mais visuais, as mulheres são mais auditivas, né? E então acaba o orgasmo tendo o tratamento nessa parte daí. A gente vai trabalhar o corpo, como você se entende, como você se gosta e como você gosta. Então, tem sim, a anorgasmia não é legal, todos nós, né, temos direitos ao prazer e tem como tratar isso sim. A terapia sexual, ela tem isso muito já bem estabelecido. São técnicas da psicologia que vão ajudar demais nesse momento. E existe um tempo, né, limite de idade para se buscar uma vida sexual satisfatória? Não existe, né? Você acha que tá muito velho, né? Que não tem que procurar. Ou tá muito novo. Mas assim, como você acabou de falar, a questão de se conhecer também é muito importante, né? Porque tem mulheres, infelizmente, e homens também que não se conhecem, né? Não sabem como que é o seu prazer, como pode desenvolver isso. É por isso que vai fazer parte de todo um processo, né? De você se conhecer, de conhecer o outro também. Exatamente. Não existe idade limite. Ah, eu tenho 60 anos e não posso mais ter uma... Pode sim. Você pode ter prazer, você pode ter um relacionamento bom com o seu marido, com o seu parceiro. Você precisa ter isso. Faz parte do ciclo vital da gente, é interessante. E é prazer, então não existe limite. O que existe limite está na cabeça da gente. Então a gente tem que desmistificar isso e se permitir sentir, se permitir o prazer, se permitir o respeito, como vocês falaram, né? Você pode fazer sexo em qualquer idade, desde que seja sua vontade, que você autorize isso. Nada que lhe machuque, que lhe magoe ou que invada o que você quer. Então, não tem idade, mas tem que ter. Tem que ter. Abby Belli, sexóloga, muito obrigada, viu, pelas suas informações, né, pelos seus ensinamentos. Tenho certeza que todo mundo de casa gostou bastante. Até a próxima, obrigada, viu? Obrigada a vocês também, até a próxima. Você tem alguma rede social? Falamos igual. Tenho sim, o meu Instagram é eb_belli.psi, eb_belli.psi. E minha fanpage no Facebook é Abby Belli. Legal. Vamos para o intervalo comercial, mas já no próximo bloco a gente vai... Gente, tá cheio de noiva aqui. Eu vi ali, ó. Várias noivas. Nossa, deu até vontade de casar. De casar? Eita, tá com vontade. Quem Gustavo, sabe, olha né? aí, tá vendo? Espero que eles estejam Assistindo, né? Pois é, noivinhas, se preparem, porque já no próximo bloco vocês vão saber várias dicas de penteado, de maquiagem e muito mais. Então não saiam daí, que é rapidinho o intervalo. A gente volta já.